apresentar o projeto de título Análise do ruído do PSOC para aplicações eletromiográficas. A eletromiografia, EMG, é o estudo das funções musculares através da detecção dos sinais elétricos provenientes dos músculos. A figura do slide mostra um exemplo do sinal EMG. Esse sinal é usado para investigar diversas disfunções musculares como Parkinson, escleroses múltiplas e lesões na medula espinhal. O sinal eletromiográfico pode ser usado para desenvolver dispositivos de tecnologias assistivas, melhorando a qualidade de vida de determinados pacientes. Esses dispositivos necessitam um tamanho pequeno, de preferência vestíveis. Como o sinal IMG é gerado? O sinal IMG é gerado pelo músculo esquelético durante uma contração muscular. Para se gerar uma contração muscular, um sinal é transmitido a partir do cérebro ao longo dos nervos, funções neuromusculares, fibras, atuando em músculos elementares através de eventos bioquímicos complexos. O sinal é adquirido por um eletromiógrafo, que está conectado a um computador. O sinal captado do corpo humano é um sinal analógico, que então deve ser convertido para um sinal digital. Os padrões a ser seguidos. Para tanto, certos padrões devem ser seguidos na aquisição do sinal, como frequência de amostragem, componentes como eletrodos, amplificadores, filtros e conversores analógicos digitais. Entretanto, precisamos verificar se o ruído interno destes dispositivos são compatíveis com esta aplicação. Ruídos. O ruído de um sinal IMG emana de várias fontes. Entre elas, podemos destacar o ruído de instrumentação inerente aos componentes eletrônicos, o ruído ambiente devido à indução eletromagnética, movimentos de artefato e de interface eletrodo-pele. Os microcontroladores da família Programmable System on Chip possuem elementos analógicos digitais que permitem entregar a maior parte do processo de aquisição do sinal eletromiográfico em um único chip, em um único circuito integrado. O PSOC é um microcontrolador constituído por um conjunto de subsistemas em um mesmo chip, que pode ser configurado para formar um sistema complexo. Nesses dispositivos foram agregados módulos analógicos e digitais que possibilitam uma infinidade de configurações. Este trabalho descreve um sistema de aquisição eletromiográfica de superfície implementado com eletrodo ativo em um único Programmable System on Chip e avalia se o seu nível de ruído é compatível com esta aplicação. O sensor foi construído através da implementação de diversos elementos de condicionamento de sinal usando componentes programáveis do PSOC. O diagrama de blocos típico de um eletromiógrafo é apresentado na figura. Nelas são mostrados diversos elementos necessários para a construção e aquisição do sinal eletromiográfico, como eletrodo, amplificadores, conversor e microcontrolador. Foram implementados um amplificador de instrumentação utilizando dois amplificadores programáveis incluídos no PSOC. Em aplicações eletromiográficas, é interessante que esse amplificador tenha uma alta razão de rejeição em modo comum e ganho adequado para o conversor AD do sistema. Também foi utilizado modelos com dois amplificadores operacionais. Devido às características internas do PSOC, o ganho deste amplificador foi limitado a 2.
Apresentamos nos resultados a razão de rejeição em modo comum obtida. Um segundo estágio de amplificação foi incluído para atingir os níveis de ganhos necessários, seguido de um filtro de aliasing. Esse estágio inclui um filtro passa alta e ganho de menos 49 vezes. A seguinte, existe um estágio de ganho programável configurável no software de aquisição. Esse estágio suporta ganhos entre 1 e 50 vezes. O sinal passa então por um filtro de aliasing, passa baixa, com frequência de corte de 500 Hz. O sinal então é convertido para um formato digital usando um conversor AD do tipo SAR. Esse conversor tem resolução de 12 bits e trabalha em uma taxa de amostragem de 4 kHz. Então, passa por um filtro digital implementado em hardware. O filtro corresponde a um filtro Butterworth passa-faixa com banda de passagem entre 20 e 500 Hz. Por fim, o sinal é transmitido pela interface USB para o computador. Foram usados até o momento o microcontrolador PSOC, Software PSOC Creator e um potenciômetro para construir o sistema de conversão analógico digital. O potenciômetro é conectado ao PSOC. No PSOC, configurando os módulos de conversão ADC-SAR, responsável por receber o sinal analógico e converter o sinal para o microcontrolador. E uma análise do ruído de instrumentação foi realizada. Para isso, as entradas do eletrodo foram curto-circuitadas com referência e atenção medida por 5 segundos. Foram gerados os histogramas desse sinal e a densidade espectral de potência. Também foi avaliada a razão de rejeição em modo comum, RMC. Os histogramas demonstram que o ruído do amplificador de instrumentação desse sistema chega a 10 mV. O ruído total é de cerca de 20 microvolts, acima do tolerado para a captura de sinais MG, que é de 2 microvolts. No gráfico vemos que a razão de rejeição em modo comum é muito baixa, com menos de 30 decibéis. Esse resultado demonstra que o amplificador de instrumentação proposto é o principal gargalo desse sistema. Acreditamos que essa baixa razão de rejeição em modo comum se deve aos diversos caminhos que percorre dentro do chip e à impedância das chaves analógicas que constituem o circuito programável do PSOC. De maneira como foi construída, não seria possível implementar o eletrodo MG em um único chip, necessitando a utilização de um amplificador de instrumentação externa. Foi observado algum ruído de interferência na rede elétrica em cerca de 300 Hz, na densidade espectral de potência, mas em níveis são equivalentes ao ruído de instrumentação. Este trabalho descreveu a construção de um sistema completo de captura de sinais eletromiográficos no PSOC. Também foi realizada uma análise de ruído obtido com o sistema proposto. Os resultados demonstram que o modelo proposto não é suficiente para obter sinais IMG de qualidade. O maior gargalo do sistema é o amplificador de instrumentação, que não possui qualidade suficiente para essa aplicação, o que inviabiliza a construção de um eletrodo em um único chip. Ainda assim, o PSOC se apresenta interessante por ser capaz de integrar os demais elementos necessários para a captura de sinais IMG. Em trabalhos futuros, iremos reavaliar esse sistema com amplificador externo e incluir mecanismos de transmissão de dados sem fio. Nossos agradecimentos ao IFTM, ao CNPq, à CAPES e à FAPEMIG por realizar este evento e pelo apoio, e a Yasmin Moura e o Ailton, meu orientador, pelo apoio e pelo incentivo. Desde já, muito obrigado.